Porque se existe um Deus e esse Deus é criador, esse mesmo Deus criador habita dentro de você, então você tem um poder sobrenatural, meu querido. Então você tem um poder da criação também. Por que você não cria coisas do nada, com a ordem de sua voz? Hein? Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Para você que não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal. E para mim, particularmente, você é uma pessoa maravilhosa e você é muito especial, porque você abre a sua casa, abre a sua porta e me concede a licença de estar aqui falando a todos vocês todas as coisas que eu falo. Esse canal que traz diversos assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, política, filosofia, um pouco de cada coisa para deixar cada um de nós muito bem informado. E eu digo sempre que você que é inscrito no canal, receba meu caloroso abraço nesse momento. E se você ainda não é inscrito, por favor, tenha essa atitude de se tornar um inscrito. Não custa nada. Você não vai, de maneira alguma, ter qualquer problema ético, moral com a sua sociedade, com os seus empregadores ou com a sua família, se você se tornar inscrito do canal Vigilante da Razão. E também, se você quiser se tornar membro, fique à vontade. Quero já aproveitar essa oportunidade para mandar um alô especial e uma saudação calorosa para os membros do canal Vigilante da Razão. Você que aposta mais ousadamente no canal, eu quero agradecer muito, de coração. Você é uma pessoa tão importante para o canal que você me dá motivação. Isso mesmo. Você que investe no canal Vigilante da Razão, você me dá forças ainda maiores para que eu possa, todos os dias, quando eu não estou gravando, eu estou pensando em material para você. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje, veja só o que vai acontecer. Eu vou fazer um react, mais um react. Denilson, sobre o que você vai falar? Eu vou falar sobre esse cidadão aqui. Um cidadão com um pouco mais de 50 anos de idade. Ele, inclusive, é quase conterrâneo meu, é do estado da Paraíba. Eu andei pesquisando um pouco sobre a vida dele, mas tem muito pouca coisa na internet a respeito dele. Então eu não posso nem me aprofundar muito em quem é esse cidadão. Ele é o Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus. E esse vídeo eu faço sob indicação de um inscrito nosso. O nosso amigo Ailton pediu para que eu fizesse um vídeo sobre esse cidadão. E quando eu me prostrei a pesquisar, a pelo menos assistir alguns vídeos dele, eu percebi que ele é uma pessoa que, embora não professe abertamente que é um desigrejado, mas ele é, de fato, uma pessoa que não tem uma denominação. Ele, inclusive, se vangloria de ter saído do sistema religioso no qual ele passou 14 anos de sua vida. Ele, já há alguns anos, tem um canal no YouTube que tem, assim, cerca de 36 mil inscritos. É um canal bastante conceituado, onde ele coloca algumas questões muito polêmicas. Por exemplo, o Júlio Chaves diz que Jesus Cristo não salva ninguém nos dias de hoje. O Júlio Chaves ele também diz que a graça salvadora de Jesus nos alcança, mas de forma incondicional. Parece que ele é daquele tipo que acredita na predestinação total dos seres humanos. Ou seja, Deus criou as pessoas e aquelas pessoas que vão servir a Deus, que vão ser alcançados pela graça de Deus, já foram determinados. Pelo menos foi isso que eu percebi nos vídeos que ele posta no canal dele. Ele tem todo o direito de postar o que ele quiser no seu canal. Isso é uma coisa que eu quero que fique muito, mas muito clara aqui.
E além disso, ele fala também sobre questões relacionadas ao dízimo. Ele diz que o dízimo não é competência dos cristãos atuais estarem entregando a pastor algum. Ele, inclusive, acredita que parte da Bíblia não foi escrita para nós, foi escrita para os judeus, tá certo? Então, em alguns aspectos eu até concordo com ele. Mas nesse vídeo em questão e em outros que eu talvez fale aqui no canal, faça algum outro react, nesse vídeo especificamente, me chamou muita atenção que ele usou uma palavra muito pesada para atribuir aos ateus uma característica que não é verdadeira. Ou seja, em determinado momento ele fala, vocês vão ouvir comigo, vocês vão assistir comigo, ele diz que o ateísmo é uma insanidade. Aí depois vocês veem que ele faz aí um malabarismo para tentar se retratar, porém fica registrado. E em outros vídeos ele intitulou como o ateísmo sendo uma insanidade. E eu vou humildemente aqui tentar conversar com você e dizer que ele está errado. O ateísmo não é uma insanidade. Pelo contrário, o ateísmo é uma demonstração de que você parou e pensou, de que você parou e estudou, de que você parou e considerou e considera o argumento científico. E para aqueles que acreditam que, por exemplo, o ateísmo, ao lado da ciência, não explica todas as coisas do universo, eu tenho também algumas revelações muito importantes para fazer aqui nesse vídeo. Mas vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Esse é Júlio Chaves. Inclusive, muito obrigado, meu amigo Ailton, por pedir que eu fizesse esse react aqui. E eu ofereço a você e a todos os membros e inscritos do canal. Você que ainda não se inscreveu, mais uma vez eu peço, por favor, se inscreva no canal Vigilante da Razão, ok? Júlio Chaves, e quando ele fala, eu vou rebater, eu vou reagir, porque esse é um direito constitucional. Eu tenho o direito a expressar também a minha opinião, ok? Eu estou contemplando aqui a beleza aqui desse mar maravilhoso, né? Nascer do sol está meio acanhado por conta das nuvens. Mas, gente, como ver umas imagens dessas e não contemplar e não reconhecer que existe de fato um Criador? Você vê, eu tenho falado em várias mensagens que o ateísmo é uma insanidade, mas na verdade não é nenhuma insanidade. Pronto. Ele diz aqui nesse trecho que não consegue compreender como é que o ateu não reconhece a existência de um Criador frente a uma imagem tão maravilhosa. Eu confesso que realmente eu amo paisagens naturais, eu gosto muito de admirar. Mas ele levantou já um questionamento aí e uma acusação. Eu digo que foi uma acusação. Ele disse que não tem como você conceber uma paisagem como essa, vislumbrante como essa, exuberante como essa, e não associar essa imagem à imagem de um Criador. Eu digo que, se você analisar direitinho a ciência já chegou a um ponto de conhecimento suficiente para entender que o mar, ele não teria condições de existir num lapso ou numa ordem de um ser superior. Pelo simples fato de que a água que nós temos, ela tem inclusive uma idade. A Terra já foi verificado que tem uma idade. E essa evolução que nós temos acesso nos dias de hoje não foi construída por ninguém da noite para o dia, ou num abrir e fechar de olhos, ou sob a ordem de um Criador. Foram processos evolutivos que acabam desembocando naquilo que a gente tem hoje. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu simplificar para você. A Terra que nós conhecemos hoje não ficou pronta de um dia para o outro.
nem sob a ordem de um criador. Ela foi sendo constituída à medida que fatores climáticos, erupções vulcânicas, ações externas e processos internos, movimentações de placas tectônicas foram submetendo essa terra ao processo que desembocou no que temos hoje. E pasmem os senhores, a terra, o mar, não surgiram rapidamente, bruscamente, abruptamente. Não. Os cientistas têm a principal teoria, que é mais aceita na comunidade científica, reza aqui. A terra surgiu de partículas de poeira cósmica que foram se desenvolvendo, essas partículas foram se desenvolvendo e foram afetadas pela grande temperatura e pelo acúmulo de partículas circundantes. Essas partículas circundantes originaram o que nós temos hoje como terra. Inclusive, houve uma época que não era possível que as águas permanecessem nos leitos, no que hoje nós conhecemos como o leito dos rios, o leito dos mares, a profundeza dos mares, pelo simples fato de que a Terra era um planeta, um elemento detentor de uma grande temperatura. Então essa água, ela existia nas nuvens, ela caía sob chuva, mas ela evaporava rapidamente e voltava a ser nuvem. Com o passar do tempo, é que houveram condições geográficas, climáticas, para que as águas fossem realmente depositadas nos leitos dos rios e também nas profundezas dos mares. A ciência explica tudo. É que é mais trabalhoso você estudar. Aí fica mais fácil você dizer que foi Deus quem criou tudo e programou tudo como um grande design inteligente. Na verdade, é o poder de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Eu tenho um amigo ateu que é gente da melhor qualidade. Às vezes eu combato aí esse ateísmo do YouTube. Ele combate o ateísmo do YouTube porque é um ateísmo militante. Nós damos a nossa cara à tabefe, como diz o ditado, para falarmos aquilo que nós acreditamos e que não acreditamos. Nós nos expomos para mostrar que o sistema religioso e o sistema de crença em deuses e divindades, em entidades da maldade, é uma furada, não faz sentido, não tem razão de ser, não se sustenta. Aí ele diz que o ateísmo é uma insanidade. Por que é uma insanidade? Porque é insano você raciocinar, é insano você se apropriar da lógica e da razão, do humanismo para traçar a sua vida, para viver a sua vida, sem a dependência de entidades, de divindades que não fazem nada. O interessante é que vocês verão mais na frente que o Júlio Chaves, por exemplo, ele diz que Deus é detentor de tudo e ele pensa diferente de nós, seres humanos. Então a maldade realmente foi Deus quem fez, segundo ele, já que para ele o diabo bíblico simplesmente não existe. Ele não acredita no inferno, mas acredita no céu. Olha que lindo, que maravilha, não é? Então, vamos ouvi-lo mais um pouco e aí eu faço as intervenções que se fizerem necessárias. Porque são os ateus militantes, na verdade, do YouTube, que eles não provam a inexistência de Deus. Eles mostram a desgraça para tentar provar a inexistência de Deus. Mentira! Isso é mentira. Nós não temos a menor intenção de provar a inexistência de Deus. Por quê? O que não existe não precisa ser provado que não existe. Tá? Ou seja, eu não tenho 100 reais na minha carteira agora. E eu não preciso mostrar que eu não tenho. Eu não tenho e pronto. Eu não preciso provar o que não existe. Simplesmente não existe. Agora, são os cristãos e os deístas que afirmam que existe um Deus e que esse Deus é pessoal, é um Deus amoroso, é um Deus todo-poderoso, é um Deus moral e eficiente, eficaz em suas ações. Eles sim precisam provar, porque são eles que afirmam. A partir do momento que você afirma algo, você tem que provar. Nós não afirmamos que Deus não existe. Nós simplesmente mostramos as evidências. O que ele chama de desastres e desgraças do mundo, que os ateus
escolhem para apresentar como evidência de que Deus não existe, nada mais são do que evidências de que, de fato, Deus não existe e que não funciona. O sistema de crenças, o sistema religioso não funciona. Caso funcionasse, caso Deus existisse, seria diferente. Então não é que a gente apresenta as desgraças como prova. Na verdade, é como consequência da não existência de uma entidade. Porque se existisse, seria diferente. Mas eu sei que o Júlio Chaves não acredita dessa forma. Ele acredita que, por exemplo, assar cruéis e são que acontecem mundo afora são por permissão e por vontade de Deus. Ele diz isso. Ele diz, inclusive, que os ateus, como nós, estamos dentro dos planos de Deus. Então, por favor, se você segue a linha de raciocínio dele, não queira converter ateu, tá certo? Porque nós existimos sob a vontade do Deus do Júlio Chaves. Por favor. Mas como não acreditar que existe um Criador? Diante de umas imagens dessa, que eu acho que a Terra não deveria ser chamada Terra, e sim de água, né? Porque 75% do nosso planeta vem de água. E como esse 75% não invade os 25% de terra, tornando todo o planeta água? Na realidade, a presença de tsunamis, maremotos, terremotos é uma prova de que, na verdade, não há harmonia alguma nessa relação entre água e terra, nessa relação harmoniosa, entre aspas, entre todos os elementos. A presença de feras muito, mas muito perigosas, venenosas, peçonhentas, que atacam os seres humanos e os outros animais de menor porte, que predam para poder sobreviver, já nos dá uma noção de que estamos entregues a forças da natureza, forças da biologia, forças da física, leis da física. Ô Júlio Chaves, você precisa entender o seguinte: os 75% de água que você alega que tem no planeta Terra está apoiado num assoalho marítimo. As águas dos rios também estão apoiadas no assoalho dos rios, certo? No leito dos rios. Então, não avança quando, por exemplo, os seres humanos não invadem a área que é dos rios. A área que é dos rios não se pode invadir. E, por exemplo, o balançar das placas tectônicas, porque as placas tectônicas estão depositadas numa camada de magma. O magma terrestre é o apoio de todo o assoalho marítimo, de todo o mar e do leito dos rios. Quando acontece de um avanço enorme dessa água sobre a terra, é porque eventos externos contribuíram para que isso acontecesse. Mas não é Deus que está segurando para que não aconteça. Não é não. Inclusive, as pessoas que acreditavam na providência de Deus, lá no passado, na Idade Média, ou mesmo recentemente, elas se dão muito mal quando percebem que a oração, que a devoção a um Deus Todo-Poderoso não é suficiente para conter uma maremoto, um terremoto, um tsunami. Quando vem, e é calamitoso, e é destruidor, e é avassalador. Sabe? A prova maior disso que eu estou dizendo, que não existe nenhuma mão divina que sustenta o avanço das águas marítimas, é a construção de muros de arrimo, a construção de barreiras de contenção, a construção de verdadeiras fortificações para impedir esse avanço. E mesmo assim, a fúria da natureza costuma ser muito grande e acaba vencendo algumas dessas barreiras. Você precisa estudar um pouquinho mais, viu? Você vê que é o poder de Deus, mas quem fez isso, gente? Você vê, o ateísmo é a manifestação do poder de Deus. Então eu contemplo aí, uma hora dessa da manhã aqui no hotel, essa maravilha aqui, os morros. Se você olhar atrás do hotel, você vê as dunas. Ó, as dunas ali, né? Então é muito
claro, é muito cristalino, é muito transparente, é muito escancarado a manifestação de um Criador. Não é não. Não é não. Inclusive, os estudos comprovam que nada se criou. Tudo evolui. Tudo modifica. É que a ciência tem um limite. A própria teoria do Big Bang, há diversas pessoas que combatem porque não se sabe o que houve antes do Big Bang. Ora, se o Big Bang ainda é uma teoria, é uma das mais, ou melhor, a mais bem aceita na comunidade científica, é a teoria do Big Bang. Mas é uma teoria, não é um fato comprovado. E nós só temos teorias, porque há muito tempo, gente, há muito tempo foi que se deu essa suposta expansão do Big Bang. Foi através do Big Bang que começou-se o processo evolutivo que deu origem aos planetas, estrelas, aos mares que o Júlio Chaves tanto admira. Levou muito tempo. Não havia condições na época de ser preservado algum registro original. Não haveria formas de se antever as coisas. Não teria essa condição. Hoje, o que a ciência tem de evidências não são aceitas pelos fanáticos religiosos. Não são aceitas por aquelas pessoas que acreditam que Deus ordenou a existência de tudo e criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Descansou no 7º, né? Então, meu amigo, não adianta eu argumentar, não adianta eu falar, não adianta eu demonstrar. Você saiu do sistema religioso, mas o sistema religioso não saiu de você. Porque a Bíblia é religião. A Bíblia é sobre religião. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E quando você diz que a Bíblia não foi escrita para nós que somos brasileiros, que somos habitantes do hemisfério sul, do ocidente, sabe? Aí fica difícil. Como é que eu vou entender a Bíblia como algo realmente atual e atuante para os dias de hoje? Se até você mesmo reconhece que não. Porque ainda que alguém diga, um ateu diga, Júlio, ou alguém diga, Júlio, não existe mundo espiritual, não existe Espírito Santo, morreu, acabou. Vamos lá. Mas negar a existência de um Criador, quando você se olha no espelho, quando você vê o sol, a lua, as dunas, esse marzão maravilhoso aqui, e não reconhecer que alguém criou isso, é uma insanidade, gente. Com todo respeito, é uma insanidade. Você vê os pássaros. Mais uma vez ele chamou de insanidade o ateísmo, porque simplesmente nós não nos conformamos com as explicações que a religião dá às coisas que existem. É sério, é sério. É prova de sanidade, é prova de inteligência a pessoa afirmar que porque não se tem ainda uma certeza da explicação ideal para um determinado fenômeno ou para uma determinada estrutura, é realmente aceitável você associar tudo a uma entidade sobrenatural, a um Deus que está nos céus ou que está no coração da própria pessoa? Então, meu amigo, então não me venha com a história de insanidade, não. Parece que é você que precisa se cuidar. Cuidar da sua mente. Porque se existe um Deus e esse Deus é criador, esse mesmo Deus criador habita dentro de você, então você tem um poder sobrenatural, meu querido. Então você tem um poder da criação também. Por que você não cria coisas do nada, com a ordem de sua voz? Hein? Por que você não põe em prática a autoridade que esse Deus criador que habita em você lhe deu? A obra de Deus é escancarada diante dos nossos olhos. Porque a pessoa acredita, morreu, acabou, tudo bem. Mas aí depois a gente vai para a Bíblia. Não vou não. Eu não vou não. Não é a Bíblia diz, a Bíblia disse, porque a Bíblia é um livro 100% histórico, foi todo para Israel e tudo já aconteceu. Mas
outra mentira. Embora a gente saiba que tudo que consta na Bíblia se refere ao povo de Israel, ao povo judeu, ao povo hebreu, ainda que outros personagens coadjuvantes também apareçam em todas as narrativas, mas a Bíblia não é 100% histórico. A Bíblia é um livro de contos, de histórias, com E e não com H. Então pare com isso, viu? Pare com isso. Quando você assume que a Bíblia é um livro histórico, você está dizendo que tudo que aconteceu na Bíblia de fato teve um cunho histórico e pode ser comprovada a historicidade deste livro? Eu acho que não, meu amigo. Me perdoe, mas eu acho que não. Eu acho que não. Mas aí quando ele diz que a Bíblia é um livro que tudo que menciona de fato já aconteceu, há controvérsias. Por exemplo, com relação à segunda volta de Jesus. Ele vai dizer daqui a pouco que a segunda volta de Jesus se refere à destruição do segundo templo de Israel por parte do Império Romano. O que é uma tremenda de uma mentira, com base no próprio livro que ele elege como fonte de todo o conhecimento de Deus. Inclusive o Novo Testamento, que é uma releitura do judaísmo, uma distorção, uma nova versão do judaísmo. Gente, como fazer 300 profecias messiânicas e 2.000 profecias, todas elas cumpridas? É claro que a Bíblia teve uma intervenção divina, mesmo porque se ela não tivesse tido uma inspiração divina, ela já teria caído em descrédito. Porque centenas de anos os ateus tentam anular a Bíblia. E por mais que tentam anular a Bíblia, ela se torna cada vez mais o livro mais lido do mundo. Tem uma coisa que eu gostaria de complementar aí a fala do nosso amigo. É o livro mais lido? Não, é o livro mais vendido. Muitas pessoas compram a Bíblia e não leem. Muitas delas até mesmo cristãos evangélicos, protestantes, cristãos católicos, compram a Bíblia, mas não leem. E quando leem, sequer compreendem. Muitos deles não compreendem o que se encontra na Bíblia escrito. Então isso é uma tremenda de uma falácia, dizer que a Bíblia é um livro mais vendido. Por conta disso, é um livro que tem grande credibilidade. Outros livros surgiram. Ele vai dizer que não, daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai dizer que não. Mas, por exemplo, outros livros, como os contos da J.K. Rowling, a saga do Harry Potter, foi um livro muito vendido. O meu filho tem um exemplar desse livro. Livros do autor de suspense e de terror, Stephen King, são livros muito vendidos. E, por muitos anos, após o falecimento dos autores, esses livros serão vendidos ainda. Já estão sendo vendidos, inclusive, nas modalidades, muitos deles nas modalidades digital, né? Para o Kindle, por exemplo. Alô, Kindle, patrocina nosso canal, por favor. Mas, enfim, você sabe por quanto tempo a religião do Antigo Egito foi vigorosa e foi atuante na sociedade do Império Egípcio? Você sabe por quanto tempo as religiões do sistema babilônico foram vigorosas e atuantes na época em que os babilônicos tiveram o seu auge? O Império Babilônico dominava tudo. Por quanto tempo as religiões greco-romanas tiveram grande influência? Meu amigo, eu tenho dito, inclusive, nos vídeos do canal Vigilante da Razão, que a religião, ela se retroalimenta. Aquilo que ela vomita, depois ela come de novo. A religião cristã é uma das mais aceitas e mais apoiadas no mundo todo, porque ela dá inúmeras possibilidades. Você pode ser cristão pentecostal, você pode ser cristão católico, você pode ser cristão batista, metodista, adventista, testemunhas de Jeová. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser gay, homossexual, homofóbico. Você pode ser quem você quiser.
Há inúmeras possibilidades quando você segue um livro chamado Bíblia, ou um conjunto de livros, que não foram escritos, senão sob a influência de um povo que quis demonstrar que era o único povo de Deus. Aí mais na frente, os romanos, para decidirem os destinos do povo que ele próprio governava, passou a criar as suas próprias versões de religião e o cristianismo se encaixou como uma luva. O cristianismo. Por quê? Porque é uma religião que defende os humilhados serão exaltados, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. E por aí se vai. Há muito engodo nessa religião, é por isso que ela faz e fez tanto sucesso. Mas eu digo uma coisa a você, ô Júlio Chaves, graças às pessoas que você repudia, graças às pessoas que você detona, que você chama de insano, é que as pessoas têm aberto suas mentes. Não pense você que apenas os seguidores dos seus canais, que são fiéis defensores da sua própria pessoa, eu acredito que virá um monte aqui comentar nesse vídeo. Fique à vontade, mas o mundo é um mundo plural e graças aos divulgadores científicos, graças aos youtubers ateus militantes, é que as pessoas têm se libertado de verdade. Porque não adianta se libertar apenas do sistema religioso e continuar apoiando esse livro miserável chamado Bíblia Sagrada. A gente realmente reconhece que a Bíblia foi a palavra de Deus. Que a Bíblia foi 100% para Israel e que tudo já aconteceu. Mas é através desse livro, a Bíblia, que é um conjunto de livros, 66 livros, que nós conhecemos o nosso Deus. É a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Agora, negar a existência de um Criador é uma insanidade, mas é uma insanidade santa. É uma insanidade. Olha aí o malabarismo dele. É uma insanidade, mas é uma insanidade santa. Me faz lembrar um comentário que eu vi no canal do Fábio de Oliveira, do professor Fábio de Oliveira, o canal Ministério da Razão, que dizia assim, que o ateísmo é uma ideologia muito fraca, porque qualquer manifestação divina realmente plausível acaba com o ateísmo. Então, quando o ateu ele diz que não houve criador algum de coisa alguma, é que existem formas que eu posso não conhecer a fundo, que você, Júlio Chaves, dificilmente conhecerá, porque você tem a Bíblia como sua regra de fé, mesmo assumindo que a Bíblia não foi para você, foi para o povo de Israel, mas você ainda abraça, você ama, você é apaixonado pela Bíblia. Você não tem vergonha, não. Você já está com o cabelo branco aí, já tem certa idade. Vá aprender mais sobre ciência, vá aprender mais sobre psicologia, vá aprender mais sobre a origem desse livro sanguinário, mentiroso, desse livro que deveria ser proibido, mas que você defende tanto. A de Deus só pode. Porque ainda a Bíblia, por exemplo, você vê passagens lá acontecendo, profecias acontecendo 1000 anos depois. Como pode um ser humano escrever a Bíblia? Gente, nem nos dias de hoje isso é possível. Nem nos dias de hoje isso é possível. Com toda a humildade, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar nos textos tardios da Bíblia? Você já ouviu falar que muitas passagens bíblicas foram escritas até 400 anos após os fatos alegados? Você já ouviu falar que muito do que se está na Bíblia se refere a justificativas encontradas e exploradas pelo povo judeu para tentar explicar as suas próprias desventuras e aventuras, os seus próprios êxitos e desgraças? Você já ouviu falar nisso? Não ouviu não, né? Mas quem sou eu para lhe explicar sobre esses assuntos?
Você é uma pessoa que passou 14 anos no sistema religioso e jura que se libertou dele. Mas você ainda defende esse livro. Você não se dá o trabalho de pesquisar que esse livro traz consigo influências babilônicas, de religiões antigas, mesopotâmicas, da epopeia de Gilgamesh. E o Deus Javé, que consta na Bíblia como o único e verdadeiro Deus, fez parte de um grande panteão de deuses mesopotâmicos. Vai estudar, meu amigo. Só um pouquinho. Não precisa quebrar a cabeça muito não, tá? Também não precisa inventar explicações mirabolantes para tentar colocar para o seu público aquilo que o texto não quer dizer, tá bom? A tecnologia que tem, imagine há 1.500 anos, 1.600 anos. Então é impossível alguém criar um livro chamado Bíblia, porque os ateus dizem que foi o quê? Foram os romanos que escreveram. Impossível, gente. Nós não dizemos que apenas os romanos tiveram uma ação propositiva de colocar na Bíblia todos os absurdos que constam na Bíblia. Nós dizemos que os próprios judeus narraram fatos místicos, míticos, mentirosos, fantasiosos e logo mais no Novo Testamento, este sim, foi produzido, se não 100%, mas com grande influência dos romanos da época e dos judeus convertidos ao cristianismo. É bem diferente. Impossível. Por que eles escreveriam com tanta naturalidade, com tanta precisão, as cartas de Paulo, as cartas de João, os profetas? Você vê que cada vez mais estão descobrindo provas da existência do que está escrito na Bíblia. Não é? Cada vez mais os ateus estão caindo em descréditos. Mesmo porque os ateístas hoje, os ateus militantes do YouTube, eu estou falando os militantes do YouTube, eles tentam provar a inexistência desse criador aqui, ó, mostrando desgraça, principalmente no segmento evangélico, né? Então não tem mais como provar a inexistência de Deus através da ciência, porque cada vez mais os cientistas estão provando, estão vendo a obra de Deus e tudo que aconteceu na Bíblia. Você vê que recentemente encontraram uma pedra. Os cientistas estão vendo tudo o que aconteceu na Bíblia? Me mostre um resíduo, me mostre um fragmento, me apresente, por favor, alguma evidência que comprova que a Arca de Noé de fato existiu. E mais do que isso, comprove com fatos, não apenas com falácias, que de fato o homem foi criado do barro, ou a mulher foi criada da costela do homem. Por favor, faça esse favor aos seus inscritos, para que eles possam se convencer de que você está com a verdade, meu amigo. Faça isso. Produza provas, já que você afirma que tudo isso foi criado por Deus. Produza, de fato, provas, evidências de que todas essas maravilhas realmente tiveram um Criador. Gente, o negócio é muito sério. Os cientistas afirmam que cerca de 5% da composição do universo é conhecida pelo ser humano. Os outros 95% são substâncias que os seres humanos ainda não conseguem detectar, ainda não conseguem comprovar o que são e como são formados, muito menos. Então, é muito fácil você se convencer de que tudo aquilo ali, na verdade, contém um nível de complexidade dificílimo para, mesmo nos dias de hoje, a gente conseguir entender.
como se deu. E os cientistas estão de parabéns porque já avançaram muito. Já avançaram muito nos seus estudos. Agora, você acreditar que Deus foi quem criou, com a ordem da sua boca, com a palavra da sua boca, isso daí, meu amigo, é imaturidade. Me desculpe. É infantilidade. É você se deparar com um enigma que você não consegue resolver e você dizer, Deus sabe. Foi Deus quem fez isso. Sabe? Não faz sentido. Escrita: Prefeito Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a quem dedica. Encontraram recentemente os pergaminhos com a história e a infância de Jesus de Nazaré. Escavações descobrindo muros, cidades. Mas isso daí não é novidade não. Já faz tempo que existem escritos descrevendo a infância de Jesus de Nazaré. É que esses escritos não foram aceitos pela Igreja Católica, que reuniu todos os livros num cânon sagrado. Então, você dizer que descobriram os fatos da infância de Jesus, isso aí é notícia requentada, meu amigo. Todos nós, ou grande parte de nós, já sabemos que, de fato, o fascínio pela pessoa de Jesus é tão grande que as pessoas, até mesmo a sua infância, registraram. Só que os escritos da infância de Jesus não entraram na Bíblia Sagrada. Do que adianta? Mas outros entraram agora, outros vão entrar, vão reescrever a Bíblia, vão refazer a Bíblia. É isso mesmo? Aproveite e tira todas essas atrocidades, todas aquelas atrocidades que aconteceram no Antigo Testamento. Aproveite e tira todas as referências à homofobia, à misoginia, preconceitos, escravidão, tudo aquilo. Aproveite e tira logo e reescreve essa Bíblia para ver se alguma coisa se aproveita, tá bom? Objetos descritos na Bíblia. Enfim, está cada vez mais difícil os ateus provarem a inexistência de Deus. Tanto é que eles tentam provar mostrando aí as desgraças que acontecem, né? Nós não tentamos provar a inexistência do que não existe. Tá certo? O escuro é a ausência de luz. Então, eu não preciso, ao contemplar o escuro, eu não preciso de provas de que não existe luz. O ambiente está escuro. Não existe luz. E, se você quer ver alguma luz no escuro, talvez isso seja problema da sua própria mente. Se cuide. São os caçadores de desgraça, principalmente no mundo evangélico. Na verdade, não são ateus, são pessoas frustradas com Deus. Se você for pegar a história... Frustradas com Deus. Bem, se Deus, para fazer cumprir o seu propósito de que hajam ateus, já que você disse anteriormente que os ateus são uma expressão da glória de Deus, Deus foi quem criou os ateus, mas Deus precisa frustrar a cada um de nós ateus para que nós possamos ter motivos de frustração para nos tornarmos ateus. Isso não faz sentido, não. É como se, por exemplo, eu como pai fosse chatear o meu filho de propósito para que ele esquecesse que eu existo. Isso não é muito bondoso, não, tá certo? E outra coisa, é muito fácil você dizer que uma pessoa desistiu da crença, desistiu da fé, não acredita mais, pelo simples fato de que a pessoa foi frustrada. É muito simples. Mas isso não equivale à realidade dos fatos. Na maioria das vezes, o ateísmo é uma constatação, não é uma consequência de uma frustração. É claro que existem pessoas que afirmam que realmente ficaram muito magoadas na igreja, se frustraram muito, mas se frustraram com homens. Mas com homens que arbitram em suas próprias organizações religiosas sob o pretexto de serem porta-vozes de Deus. Aí, por esse lado, se Deus existe e Deus permite que isso aconteça, logo, esse Deus, ainda que exista, não está nem aí para os fiéis que se magoam, que se machucam, que se frustram. Certo?
um ateu militante aí, esses que estão aí nos podcasts, nos seus canais aí no YouTube, se você for ouvir o testemunho desses homens, pode ficar certo que tem uma história aí de muita tristeza. Perdeu o pai tragicamente, perdeu um filho, perdeu a mãe, enfim, são ex-pastores, né? Mas pode ter certeza absoluta, ele tem uma história muito triste para contar. De forma que essa história frustrou os planos dele, frustrou os planos dos ateus, né? São ex-pastores e tiveram experiências com Deus e hoje eles dizem que não. Então são pessoas, na verdade, frustradas com Deus, são militantes ateístas que tentam passar para as pessoas a sua indignação e revolta com Deus. Mas sabemos que eles são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. E até eles também, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Então tem histórias na Bíblia, gente, que é impossível, não faz nenhum sentido alguém inventar, criar. Não faz sentido as cartas de Paulo, quando Paulo fala viver é Cristo, morrer é lucro. Melhor é estar com Cristo do que aqui com vocês, mas por causa de vocês eu vou continuar na carne. Olha, ali foi uma declaração do próprio Espírito de Paulo que disse que melhor é estar com Cristo. Mas Paulo sabia que havia um propósito ali sobre ele de continuar a missão, né? Mas é incrível, né? A gente contemplar a beleza de Deus e pessoas falarem que Deus não existe. Então é isso aí, essa mensagem aqui é bem curta para a gente meditar e se alegrar nele. Hoje é Deus. Você imagina, às vezes quando eu falo Jesus, Deus, muitas pessoas refutam com relação ao nome, né? E eu tenho falado, eu não estou preocupado no nome de Deus, que no hebraico não existe letra J. Para quem está na graça plena, isso é indiferente, gente. Isso não faz diferença nenhuma. Mesmo porque hoje eu creio. Para quem está na graça plena, isso não faz diferença nenhuma. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual seria um Deus em sã consciência? Sim, porque vocês concebem a ideia de um Deus que tem consciência, né? É um Deus consciente. Aliás, é um Deus dono de toda a sabedoria. Qual o sentido que faz esse Deus não querer ser adorado, não querer ser homenageado através do seu próprio nome? Vale lembrar que existem milhares de deuses nas mais diversas religiões na face da terra. Aí agora ele diz que quando a pessoa está na graça, o nome do Deus faz pouca diferença. Tá bom, tá certo. Então, quando a Bíblia fala de Javé, a Bíblia está falando coisas, sabe, totalmente fora de contexto, fora de importância, coisas totalmente sem noção. É isso? É isso mesmo? E o nome Jesus, que há quem diga que é Yeshua, há quem diga que é Yahshua, há quem diga que o nome de Deus é Yahweh. Embora pra lá com essas coisas, negócio esquisito. É preferível você olhar as coisas do lado da razão, sabe? Tudo isso não passa de engano. Tudo isso não passa de engodo. Tudo isso não passa de tremenda armação. Quando ele fala que é impossível para um ser humano escrever livros que se ajustem tão bem quanto a Bíblia, que se alinhem tão bem, que hajam profecias que são cumpridas, aqui há o interesse de que esses livros fossem escritos seguindo uma cronologia, seguindo uma linha de raciocínio. Existe um Deus, o Deus é nosso, nós somos de Deus. Se estamos com Ele, Ele está conosco. Se não estamos com Ele, Ele não está conosco. Aí depois veio Jesus. Crê em mim
confessa a mim como Senhor da tua vida, eu sou filho de Deus e eu faço parte do plano da salvação. Que salvação! Que salvação! O próprio Júlio Chaves, ele afirma nesse mesmo vídeo, em outra ocasião a gente vê mais detalhes, ele fala que o pecado, depois do sacrifício de Cristo, não existe. O pecado não existe, porque com Jesus Cristo ele já levou consigo todo o pecado. Então hoje o que praticamos aqui não é considerado como passivo de nós sermos punidos lá na frente. Até porque ele não acredita no inferno, né? O que é uma vantagem para ele e para todos os seus seguidores. Mas é isso, gente. Júlio Chaves representa mais um segmento religioso que se apresenta como não religioso, mas apresenta um sistema de crenças que difere da grande maioria, mas que é mais do mesmo. Porque a partir do momento que você elege um livro totalmente confuso, totalmente contraditório para você firmar a sua fé e a sua vida, você precisa seriamente pensar no seu futuro e naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo da sua própria vida. Tá certo, gente? Mas esse foi o vídeo de hoje. Não quero deixar mais longo do que já está esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.